Enviar um e-mail de Nova York ou de São Paulo para Dubai é fácil. Agora, sentar na mesa, fechar um contrato milionário exige dominar regras que o Google não te conta. Hoje eu vou te mostrar qual é esse código oculto. Sejam muito bem-vindos a mais um One-on-One aqui no Abner Sabe Talks. Para quem é novo por aqui, esse é o quadro onde vocês assumem a cadeira do entrevistador. Me mandam perguntas e eu sento aqui para responder direto ao ponto, abrindo a caixa preta dos bastidores de como grandes negócios realmente acontecem. A entrevista de hoje veio de uma mensagem espetacular de altíssimo nível que eu recebi da nossa seguidora americana, Gia von Lisberg. Ela tocou em uma ferida que 99% dos empresários ocidentais ignoram quando tentam expandir suas operações. Vou resumir um pouco a reflexão brilhante que ela mandou. A Gia observou que com a digitalização ficou muito fácil fazer contato com pessoas no mundo. Mas essa mesma informalidade digital destruiu os protocolos tradicionais. Ela perguntou o seguinte: Abner, como podemos nos aproximar, propor negócios e construir relações autênticas com a alta cúpula global, como as famílias reais do Oriente Médio, onde a etiqueta muda drasticamente até de um emirado para o outro, sem comprometer erros fatais e imperdoáveis? Como fechar colaborações valiosas quando não temos mais um manual de regras no mundo digital? Gia, essa é uma das melhores perguntas que eu já recebi. Porque a verdade é uma só. O digital encurtou a distância, mas não apagou a cultura. Enviar um e-mail de Nova York ou de São Paulo para Dubai é fácil. Agora, sentar na mesa, fechar um contrato milionário exige dominar regras que o Google não te conta. Hoje eu vou te mostrar qual é esse código oculto. Mas antes eu preciso te lembrar, já dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que forem postados aqui. São vídeos sempre recheados de bastante conteúdo que vão agregar e mudar a sua vida como empreendedor. Ponto número 1, a ilusão do acesso digital. Hoje, a internet, as redes sociais, LinkedIn, Instagram e etc., nos dão a impressão de que uma pessoa do outro lado do mundo é mais próxima de nós, muitas vezes, do que está à nossa volta. Isso porque você acompanha o dia a dia daquela pessoa, você vê o que ela está fazendo, às vezes você sabe mais sobre ela do que sobre a sua própria família, porque esse foi o mundo globalizado e criado nos dias atuais. Mas esse contato, essa pessoa que você tem no seu celular, não necessariamente te deu a liberdade para sentar numa mesa e negociar com ela ou fazer negócios. Isso porque a gente precisa separar o mundo pessoal do mundo empresarial. Quando você está falando de mundo pessoal, você acompanhar a vida daquela pessoa, trocar uma ideia às vezes sobre hobbies, gostos, etc., nada tem a ver do mundo empresarial. O Oriente separa muito bem e tem uma linha muito forte delimitando o que é a sua vida pessoal da sua vida empresarial. A partir daqui, a gente entra no ponto 2. Culturas de alto contexto e culturas de baixo contexto. Quando nós estamos falando de uma cultura ocidental, como Estados Unidos, Américas, Europa, estamos falando de uma cultura de baixo contexto, onde tempo é dinheiro, o contrato dita as regras, você senta numa sala de reunião, você é apresentado por pessoa A, B, C ou D e o negócio está feito. Já os países do Oriente Médio, eles são culturas de alto contexto, eles têm toda uma atmosfera em volta de você para que algo realmente se concretize. Isso quer dizer a linhagem de onde você vem, a sua idade, o emirado de onde você nasceu, quem é sua família, quem te indicou, como é que você chegou naquela comunidade. Tudo isso são fatores que você precisa conquistar ao longo do tempo para ter honra e prestígio e sentar literalmente numa sala de reunião, numa mesa de reunião, onde as pessoas vão parar para te ouvir e prestar atenção no que você tem a falar. Além disso, existem alguns bons costumes e comportamentos que você precisa seguir para que você realmente seja levado a sério. A cultura árabe, ela tem alguns delimitadores próprios que não são abertamente divulgados, mas estão presentes nas salas de reuniões todas as vezes que você senta para fazer um negócio. Se você, por exemplo, senta numa mesa e não fala primeiramente com a pessoa mais velha, você já cometeu um dos erros mais absurdos que você poderia fazer.
A partir daqui, a gente entra no ponto 3. No ponto 3, nós vamos falar do Wasta. O Wasta são as suas conexões, quem você é, o que você construiu, qual é a sua história. O mundo árabe é muito engraçado, porque as pesquisas dizem que demora de 3 a 5 vezes mais tempo para você fechar um negócio do que no mundo ocidental. Isso porque as pessoas ali não estão interessadas no seu dinheiro e o que você tem a oferecer para elas apenas. Elas estão interessadas em saber quem você é, se você é uma pessoa de verdade, se você tem algo a oferecer moralmente e não apenas monetariamente. E é justamente aqui nesse ponto que a gente precisa aprender. Não adianta você pegar um avião para os Emirados Árabes, para Catar, para a Arábia Saudita, enfim, e chegar lá com um caderno embaixo do braço, uma planilha muito bem feita, uma apresentação de PDF e achar que vai sentar numa mesa, conectar com uma pessoa, vender o teu projeto e na semana que vem está tudo resolvido. Não é assim que as coisas funcionam. Tudo demanda um tempo de construção, de relacionamento. E eu vou te falar, eu gosto muito, muito, muito dessa forma de fazer negócio, porque você sabe exatamente com quem você está falando. Existem situações na vida que vão acontecendo e elas vão mostrando quem são as pessoas de verdade. Quando você senta para fazer um negócio de uma forma muito rápida, isso acaba te trazendo certos imprevistos no médio e longo prazo que você poderia ter evitado se você tivesse feito tudo do modo tradicional, do modo oriental. E é por isso que eu quero trazer um pouco para vocês dessa visão. Acho que a gente poderia aplicar até um pouco disso hoje aqui no Brasil, de criar um relacionamento verdadeiro com as pessoas. Eu já ouvi muito nos Emirados falar sobre isso. Primeiro você tem que criar um namoro, você tem que criar uma conexão, até pegar na mão e a partir daí você sentar para realmente falar sobre o negócio, para falar sobre valores. Então, esquece um pouco essa ideia de time is money, preciso fechar contrato, a minha ideia é maravilhosa, inquebrável, eu vou chegar lá e fazer. Não é assim que funciona. Os Emirados Árabes, os países árabes, eles demandam que você gaste tempo. Na verdade, não gaste tempo, você invista tempo construindo quem você é, a sua autoridade, a sua história e, mais importante de tudo, criando um relacionamento que o dinheiro não compra. Por isso que nós vamos entrar agora no ponto 4. As pesquisas dizem que a maioria, quase 90% dos negócios que chegam nos países árabes fracassam. Não porque não tem capital, não porque não tem dinheiro, mas porque não sabem esperar o tempo necessário para construir todo esse wasta que eu estou te explicando. Isso nos leva exatamente ao ponto central da dúvida da Dia. Como podemos abordar essas oportunidades grandiosas sem um manual de regras do que ainda é correto? A realidade é que esse manual de sobrevivência corporativa não está à venda e não se aprende em fóruns da internet. O custo de aprender errando na frente de investidores desse calibre é muito alto. Muitas vezes até irreversível. Foi exatamente para ser esse manual vivo, para preencher esse abismo cultural e logístico, que nós estruturamos a Abnessab Enterprises. Eu fundei a nossa empresa de consultoria porque presenciei empresários brilhantes de diversas partes do mundo queimando parcerias de ouro nos Emirados Árabes. Simplesmente porque não sabiam ler a sala. O nosso ecossistema existe exatamente para ser a ponte segura para o seu negócio. Nós já dominamos a cultura, já cultivamos o wasta ao longo de anos de construção de relacionamento. E sabemos exatamente como a sua empresa deve ser apresentada em cada emirado ou país do GCC. A Abnessab Enterprises atua como o seu filtro e o seu escudo. Nós pegamos a força da sua operação ocidental e traduzimos para a linguagem de respeito, tempo e solidez que o mercado árabe exige. Você não entra lá como um estrangeiro tentando a sorte. Você entra posicionado e chancelado por quem entende do tabuleiro. Dia, espero ter respondido à sua altura. A sua visão sobre o impacto do digital nas tradições corporativas foi excepcional e tocou na essência de quem quer atuar em nível global. Agora, para você que é empresário, que já validou a sua operação no seu país de origem e sabe que o seu próximo grande salto está na internacionalização para o Oriente Médio, o link para entrar em contato com a equipe do Abnessab Enterprises está aqui na descrição desse vídeo. Nós vamos desenhar a sua expansão com a governança e o protocolo que o mercado exige. E se você gostou dessa nossa conversa, participe, comenta aqui embaixo qual deve ser a próxima pergunta que eu devo responder no nosso próximo episódio do 101. Deixe sua dúvida sobre gestão, mercado internacional,
ou mentalidade aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho para receber as próximas notificações e já deixa o like aqui no vídeo. Te vejo no topo. Até breve.